Certo aí? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na nossa casa de oração. Nós estamos ainda tentando se adaptar. Para a gente também é tudo novo. Os novos normais para a gente está sendo meio estranho. A gente está tentando fazer as coisas funcionarem sem ter noção ainda qual que é o procedimento correto. Mas a gente está tentando, a gente foi buscar informações junto à prefeitura, aos órgãos de saúde, para que a nossa casa pudesse abrir. Então, fizemos as adaptações, ao álcool na porta, o número de pessoas, os números limitados, para que realmente a gente venha tentar buscar o equilíbrio, buscar a espiritualidade para nos auxiliar nesses momentos tão difíceis, que não sei quanto a vocês, mas eu estava meio afoito, ficando meio desesperado em casa. A gente chega numa situação que você começa a sentir falta disso tudo, que a gente tem anos, né, de espiritismo, anos trabalhando na casa espírita, e chega uma hora que você para e você perde o rumo da coisa. Então, depois da reunião com a nossa diretoria, resolvemos tentar fazer essa abertura. Então, nós estamos ainda se adaptando. Mas é muito bom receber vocês. Nós não estamos divulgando para todos, porque às vezes vai vir muita gente, a gente não vai poder atender a todos, tá? Então a gente está aos pouquinhos. Hoje eu já estou vendo gente nova que não veio a semana passada, então isso é gratificante. E se puderem, às vezes, se alguém perguntar, a gente está aberto nas segundas-feiras, tá? Mas que não venha muita gente, às vezes a gente está pensando até nossos trabalhadores da casa, o que vem essa semana, não vir na outra, para a gente também dar lugar aos participantes. Os passes estão sendo coletivo, tá? A água fluidificada, a fluídica está pondo lá fora, né, na mesinha. Isso. Pessoal, a espiritualidade atende a gente nas nossas necessidades tranquilamente. Então, pode botar água lá, não precisa ser na câmara de passe, não. Pode botar lá que nós vamos ser atendidos nos nossos... Isso, traz a garrafinha de casa e deixa lá, que não tem problema nenhum. E eu queria fazer alguns pedidos. Infelizmente, a gente está, todos os meses, a gente está ainda mantendo algumas famílias que a gente atende com as cestas básicas. E principalmente agora que a situação não está legal, e a gente está tentando. Antigamente a gente fazia a campanha Alta de Souza, arrecadava os alimentos, e a gente não está conseguindo fazer isso. Bater de casa em casa, sair na rua, não tá certo a coisa. Mas a gente, na medida do possível, nas doações, a gente está conseguindo. Nesses últimos 6 meses a gente tem feito isso. E esse mês a gente está com a dispensa quase zero. Então, se alguém puder nos ajudar aí, são 40 e poucas famílias que a gente tem contribuído. A nossa cesta básica é uma cesta que, se o pessoal souber ser comedido nos alimentos, não vai precisar comprar nada que não venha na cesta. Então, a nossa cesta é uma cesta muito bem recheada. Se for comprar uma cesta daquela lá, acho que é mais de R$150 hoje. Então, se alguém puder nos ajudar, a gente está aí todas as semanas, sábado, domingo. Só trazer aqui para quem estiver na casa aqui, Leandro, né, na vidraçaria às vezes. Isso. Então é mais isso. O nosso amigo não está aqui. Nós estamos agora com o microfone funcionando perfeitamente. Mas é isso. E contamos com a colaboração de todos para que a gente possa manter a casa nessa forma até que a gente volte nas condições favoráveis, um pouco mais normais, tá bom? Vinícius? Então o nosso irmão Vinícius vai fazer a prece agora. Gostaria de convidar a todos
irmãos encarnados e desencarnados, para juntos elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Mestre Maior. Que possamos sentir aqui entre nós os bondosos Espíritos que com toda certeza estão aqui. Que possamos sentir as luzes divinas que permeiam por este ambiente e iluminam o nosso ser. Que possamos usar deste momento, deste breve momento da semana, para esquecermos dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas dificuldades. Que possamos sair renovados, que possamos sair daqui determinados a acertar mais um pouquinho, a dar mais um passo no caminho da evolução. Que possamos sair daqui determinados a levar a palavra do Senhor para todos aqueles que nos cercam no nosso dia a dia. Que possamos sair daqui, Pai, unidos de boa energia, reforçados na fé, prontos para tomar o caminho da tua estreita. Pai, amado Pai, muito obrigado, Pai, nessa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Muito obrigado, Pai. Que seja feita sempre a tua vontade e que assim seja. Para darmos início aos trabalhos da noite, nós temos um convidado, Sivaldo Mariano, da Casa Espírita Casa de Maria, Grupo Espírita Casa de Maria. Bacana o nome, gostei muito. Seja muito bem-vindo. É a primeira vez que você vem na nossa casa? Segunda? Então, seja uma vez, mais uma vez. Ah, é? Puxa vida. Então tá bom. Então seja muito bem-vindo, fica à vontade. Possamos vibrar em favor dele, para que possa passar para a gente que preparou com tanto carinho, possamos entendê-lo e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigado. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesta oportunidade. No livro Parnaso de Além Túmulo, há uma poesia pelo Espírito Marta, e ela diz assim, que Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados, as verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito, que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Eu acho muito significativa essa poesia da Marta, quando ela fala de Jesus como sendo a mais perfeita encarnação do amor divino. E nós vemos os espíritos superiores falando do Cristo, e eles falam com tanto carinho de Jesus, com tanto respeito, que a gente fica pensando, nossa, se eles que são espíritos já elevados falam de Jesus com tamanha ternura, com tamanho respeito, e nós então, como deveríamos ver Jesus, como deveríamos tratar Jesus na nossa condição? Eu falo nossa minha, tá?
na nossa condição de criaturas ainda tão imperfeitas, que trazemos conosco tantas situações difíceis ante a perfeição que nós deveremos chegar ainda. No Evangelho de Jesus tem uma passagem em que ele fala de dois irmãos, um senhor e dois irmãos, né? Um pai e dois filhos. E nessa passagem ele fala que um dos filhos, mais novo deles, veio até o pai e pediu a parte da herança para ele, que ele queria a parte dele, que ele iria viver a vida dele. Naquela época, quando a gente fala assim de pedir a parte da herança para o pai, era um tremendo desrespeito. Entre os judeus era um desrespeito muito grande, né? Uma afronta. Mas o filho foi lá e fez isso, pediu aquela parte dele da herança. O pai pegou a parte do filho, então, e deu para ele. Ali alguns dias ele pegou aquela parte da herança e foi-se embora para o estrangeiro, para um país estrangeiro. E chegando lá, dissipou tudo o que tinha, gastou. Pouco tempo, ele estava sem nada, passando fome. Foi procurar serviço, então, e arrumou serviço junto a uma pessoa lá que ele conheceu, para tratar dos porcos. E depois, quando ele estava lá e sentia fome também, queria comer até a comida dos porcos, mas não podia. As alfarrobas que eles falam, né, eram frutinhas, né, uma espécie de fruta que eles tratavam lá, os animais lá. E ele então lembrou da casa do pai dele. Falou, nossa, na casa do meu pai, o mais simples dos trabalhadores, dos servos dele, come melhor do que eu. São muito mais bem tratados do que eu aqui. Então, caindo em si, diz o Evangelho, né? Ele disse assim, vou voltar para a casa de meu pai. Vou chegar lá e falar para eles, pai, desrespeitei a sua autoridade, não mereço, naturalmente, ser tratado como um filho, mas se quiser me aceitar aqui como um dos seus empregados, eu me sentirei feliz. Então ele pegou, tomou depois o caminho, o rumo para casa, né? E foi pensando, né? Exatamente nisso, né? Que ele não tinha realmente condição moral para estar diante do pai dele, mas ia se prostrar nos pés do pai dele e pedir para ele para que o aceitasse de volta, como um dos seus empregados. E assim fez. É interessante como a gente vai analisando assim essa passagem, essa parábola do Cristo, porque ele fala de um pai. Esse pai, naturalmente, a gente pode entender como sendo, na alegoria dele ali, o nosso Pai Celestial, Deus, que é o Senhor de todas as propriedades, de toda a terra, de todo o universo, de todas as coisas. E nós, os seus filhos, naturalmente, né? E alguns de nós nos colocamos nesta mesma posição de achar que nós temos o direito a uma parte da herança, né? E nós podemos fazer o que nós quisermos. Aí pegamos essa nossa parte da herança que nós temos, que é o tempo, que são as energias, que são as possibilidades que nós desfrutamos na vida, na terra. Falou, olha, eu vou fazer o que eu quiser com elas. E ele então nos permite. Tudo bem, fique à vontade, né? Pode fazer. Você é livre. E a gente então pega como se fosse aquela parábola dos talentos lá, né? E a gente usa os talentos da gente a nosso bel prazer. Muitos de nós pegamos esses talentos aí e multiplicamos. Outros colocam embaixo da terra. Aquele filho dele pegou os talentos e dissipou todos. Gastou assim, né? Sem nenhuma responsabilidade. Não pensou em nada. Só em si mesmo, só na satisfação dos seus prazeres. E quando ele então vai chegando à casa do pai, diz o Evangelho, aquele pai então sai ao encontro dele, vai ao encontro dele, para que ele perceba que ele vai ser recebido na sua casa,
a sua propriedade, na sua casa de volta. E não quer que ele seja humilhado. Diz aos servos, vai, busca a melhor estola que tiver, é uma roupa, né, chique, né? Pega a melhor roupa para ele, né? Pega os sapatos, os calçados, vamos vesti-lo e dê a ele um anel. Então assim, este é meu filho, que está voltando para casa. Não se sinta envergonhado. Você é bem recebido aqui, eu te amo. Foi lá e beijou o filho várias vezes e acompanhou ele até a casa. E disse, peça para matar, né, o cevado, nós vamos fazer uma festa. E fez essa festa. Quando estava acontecendo aquela festa, o filho mais velho que estava trabalhando, chegou e viu aquela movimentação, aquela agitação, falou, mas o que está acontecendo? E um dos servos, então, um dos empregados, falou, é seu irmão mais novo que voltou. E seu pai ficou alegre, ficou feliz, né? E está recebendo ele aí com a festa. Mandou matar um novilho cevado e... Então, veja só, aí o filho mais velho ficou indignado. Mas como? E foi tirar satisfação com o pai. Mas como pode, pai? Eu trabalho com o senhor aqui o tempo todo, te respeito, e esse aí saiu, pegou a parte da herança, gastou com prostitutas, dissipou todo o seu dinheiro, e o senhor recebe ele com festa? Falei, pois é, esse era um irmão seu que estava morto, estava perdido, e agora se encontrou. E agora ele retornou, agora ele voltou. Por isso estamos felizes. Mas o Senhor nunca me deu sequer um carneiro para mim, para que eu pudesse fazer uma festa com os meus amigos. E para ele o Senhor está dando um novilho cevado. Pois é, porque ele estava perdido. E agora retornou. E nós somos esses filhos. Alguns de nós representamos muitas vezes esse filho, né, que pega a parte da herança e vai embora, e depois se arrepende e volta, e encontra esse pai amoroso. Quantas vezes nós abandonamos Deus, as nossas experiências na terra? Quantas vezes nós caminhamos errado, dissipando os bens divinos ao bel prazer, e depois nós entendemos, nós caímos em si, nós caímos na realidade, nós adquirimos a consciência do que é certo e retornamos para Deus. Mas vejo que muitas pessoas, me parece, que acham que Deus não as perdoaria, ou que Deus não as entende nos seus erros, nas suas dificuldades, nas suas dores. E quando passam pelas provações ou pelas expiações, revoltam-se ou se afastam, porque acreditam que não foram atendidas nas suas súplicas, nas suas necessidades, porque acreditam que Deus está longe de si, preocupado com outras coisas e não tem tempo para ela. Como se Deus fosse alguém que olhasse para os seus filhos, um pai que olhasse para os seus filhos de forma diferente e queresse mais um do que o outro. E quando a gente observa que alguém foi beneficiado em alguma situação, em alguma circunstância, a gente age como um filho mais velho, ciumento, egoísta, né? A gente acha que o outro não tem direito. Por que que fulano está usufruindo de tal benefício e eu não? A gente nunca passou por essas experiências, mas tem gente que já passou, por exemplo, de ver o colega, por exemplo, que ganhou um aumento de salário. E a gente, ao invés de ficar feliz, alegre, parabenizar o colega porque ele teve um aumento de salário, a gente fica chateado, fica triste porque pensa assim, eu que merecia. Esse aumento de salário tinha que ser meu, porque eu trabalho muito mais do que ele. Ou aquela promoção, né? A pessoa é promovida, né? Assim, nossa, essa promoção tinha que ser minha. Eu que devia ser promovido, porque eu dou o sangue aqui, eu dou o meu suor aqui,
e o fulano ou a Beltrano que é promovido, que é promovida. Claro que isso não acontece com a gente aqui, né? Mas muita gente pensa assim. Muitas pessoas agem dessa maneira, interiormente revoltadas com o sucesso do outro, com o progresso do outro, com os benefícios que as pessoas recebem. Nós já entendemos o Evangelho, já entendemos Jesus, já entendemos quem é esse Pai Celestial nosso, que nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, e muito mais, às vezes, para que nós possamos aprender as lições necessárias para que nós entendamos os mecanismos da vida. As leis divinas estão aí para que todos nós possamos cumpri-las, mas nem todos nós estamos dispostos a cumprir essas leis divinas. Uns por ignorância e outros pelas más tendências, pelas propensões ainda para o erro, para aquilo que é negativo, aquilo que é errado. Mas todos nós temos a oportunidade, naturalmente, de obedecer, de seguir estas leis divinas. E nós só somos infelizes, dizem os espíritos amigos, os espíritos superiores, quando nós deixamos de cumprir essas leis. É simples, né? Jesus resumiu essas leis de uma maneira espetacular. Espetacular, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Facinho, né? Mas a gente ama a Deus. Para amar a Deus, é preciso obedecer, como nós dizemos, as suas leis. Para obedecer essas leis divinas, é preciso amar o próximo. É preciso amar a si mesmo. É preciso amar de uma maneira integral todas as coisas, tudo que há no universo e na vida. Acaso Deus deixa de amar alguma das coisas existentes no universo? Disse que Ele é amor, não é? Se Ele é amor, Ele ama tudo. Todos os seres e todas as coisas. Mas nós somos os espíritos imortais, criados por Deus. E naturalmente, nós, depois de algum tempo, na nossa experiência, na nossa jornada de evolução, fomos dotados da razão, diz-nos Emmanuel. E a partir do ponto que nós adquirimos a razão, nós nos tornamos seres responsáveis por nós mesmos, pelos nossos atos. E essa responsabilidade implica naturalmente que nós temos que prestar contas à nossa consciência, ao nosso Pai Celestial, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos. O ser, quando ele está num período ainda de primitivismo, ele não tem naturalmente que ser responsabilizado por quaisquer coisas que ele faça, porque ele está simplesmente agindo por instinto. Só por instinto. E não pela razão, pelo conhecimento, pela consciência. Mas quando nós adquirimos a razão, nós adquirimos automaticamente a consciência. Diz-nos André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, no livro Evolução em Dois Mundos. E quando nós temos consciência, nós somos responsabilizados. Nós estamos passando aí por essa onda, que é para nós uma experiência nova, ou pelo menos a gente acha que é, né? Quantas pandemias nós já passamos lá no passado também, lá atrás. Porque a cada 100 anos aproximadamente, dizem alguns estudiosos aí, o mundo é acometido por uma onda aí de pandemia. É isso? Mas a gente se esquece, porque a gente reencarna, né? Então fica lá atrás e a gente não se lembra. Mas cada ciclo que nós vivemos, que nós passamos, nós nos tornamos seres mais conscientes, mais inteligentes, mais responsáveis. E hoje a gente pode, então, compreender, penso, com mais clareza, a importância do respeito de uns para com os outros. Então a gente mantém a distância, né? A gente usa as máscaras, a gente usa o álcool gel, a gente higieniza os pezinhos ali quando vai entrar no centro, é isso?
A gente sabe que precisa obedecer a essas práticas para que a gente não leve para ninguém a Covid, né? E aí a gente então vai crescendo no respeito de um para com o outro. Quando as pessoas adoecem, a gente olha para eles e não fica pensando assim, bem feito, eu não gostava dele mesmo, né? Tomara que desencarne com o Covid. Não, claro que não, né? A gente sabe que as dores do outro poderiam ser as nossas, poderíamos ser nós o lugar dele. Quem pensa que não? Gente, nós somos frágeis. Para a gente adquirir um vírus não custa muito, não é difícil. Entendeu? Então, se a gente não adquiriu, ótimo, que maravilha, é uma bênção, né? Digamos assim, né? Mas nós podemos. Então vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos olhar com olhos diferentes, né? De carinho, para aqueles que passam pela dor. Quantas criaturas passaram para o mundo espiritual através dessa doença, desse vírus? E dizem-nos os espíritos amigos que há uma equipe no mundo espiritual recebendo esses nossos irmãos com carinho, recepcionando eles nessa reentrada no mundo espiritual. Não estão naturalmente atirados aí ao léu, né? Passando por uma situação e depois problema deles, se eles desencarnaram ou não. Não. Os espíritos amigos trabalham incessantemente para o nosso bem. Quando eu estava fazendo a prece, que antes de fazer a prece, né, ele estava falando aqui, né, da água fluidificada, falando que nós somos atendidos, né, pelos espíritos amigos. E eu me lembro, não é autobiografia, mas eu me lembro perfeitamente, eu nunca poderia esquecer disso, que quando eu iniciei no espiritismo, pouco tempo depois, aí eu mudei para Rio Preto, aí quando eu tirei férias, eu adoeci, mas eu sou natural de Buritama, eu fui para lá. Tem uns amigos espíritas lá, que eu iniciei o espiritismo lá. Não vou falar quantos anos que é, porque eu nem lembro mais, né? Deixa para lá. Mas aí então, quando eu cheguei lá, os colegas estavam lá, né, aqueles amigos espíritas, e eu estava passando mal, fui na casa de uma delas, né, a Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, eu queria um passe, né? O centro estava em reforma, não estava em reforma naquela época? Não estava. Mas eu fui lá porque acho que era um dia que não estava funcionando nada, né? E eu sentia a necessidade de tomar um passe. E ela, como acolhia todo mundo, era um coração imenso, né? Ela era assim, a protetora dos pobres lá em Buritama. Ela atendia todo mundo. E aí eu fui lá, espera aí, Sivaldinho, vamos lá. Vou chamar a fulana lá, tá? Vou chamar o Daniel, aí chamou o pessoal lá da casa dela lá, a funcionária dela, o filho dela, e me colocou lá. Eu estava tremendo, eu tremia, eu não sabia por que, uma reação orgânica, eu estava tremendo, eu fui lá, aí ela ficou o passe em mim, eu parei, aquela tremedeira acabou, eles aplicaram o passe. Ela falou, mas vai procurar o médico, viu, vai lá e amanhã nós temos uma reunião, vai lá na reunião, a dona Ana Jaci vai estar lá. Alguém aqui não conhece a dona Ana Jaci, não? Todo mundo conhece. Não conhece? Conhece, né? Então, aí ela estava lá, a dona Ana Jaci. E eu falei assim, bom, marquei uma consulta, eu fui lá no hospital, na Santa Casa, né? E a reunião era de tarde, a dona Ana estava lá na reunião, e eu estava ali aflito, olhando para o relógio, eu precisava ir na reunião e o médico não me atendia. Eu falei, meu Deus do céu, vai acabar a reunião e eu não vou conseguir chegar lá na reunião, no Centro Espírita, lá no Discípulo de Jesus. E até que me chamaram, eu fui atendido e saí dali, caminhando naturalmente a pé, a cidade é pequena, né? Alguns quarteirões depois, cheguei no Centro Espírita, cheguei lá, olhei assim, um monte de cadeira vaga, o pessoal tudo sentado lá, eu escolhi um lugar e sentei naquele lugar. Eu sentei, aí então eles começaram a fazer a prece de encerramento. Eu falei, nossa, cheguei para assim seja, como diz o Jair, né? Então, aí o pessoal fez a prece lá, tal, aí acabou, mas eu fiquei feliz que eu consegui chegar, pelo menos para ouvir a prece, né? E depois que terminou, a dona Ana estava ali próxima ali e falou assim, eu não estava entendendo, ela falou,
Os espíritos começaram a se movimentar, se mobilizar ali e prepararam uma cadeira ali para dar um passe em alguém. Colocaram um instrumento ali, inclusive ali, né? Para poder ajudar uma pessoa, e eu não estava sabendo o que era aquilo. Aí você chegou e você foi e sentou lá naquela cadeira que eles tinham preparado. Como é que eu ia saber? Eu não sou médio vidente, né? Mas eu sentei naquele lugar exato, ali num monte de cadeira vaga, eu sentei naquela cadeira que eles estavam preparando ali. E recebi tratamento ali, o passe que eu precisava, naturalmente. Então é assim que funciona na casa espírita, né? E não só na casa espírita, nas casas religiosas, digamos assim, né? Os espíritos amigos nos acolhem a todos. Então quando a gente vem no centro e pensa assim, eu vou lá assistir uma palestra, e a gente acha que vai só assistir uma palestra. Mas os espíritos amigos aproveitam aquela oportunidade que nós estamos ali, com todo aquele aparato que tem na casa espírita, fluídico, espiritual, todos aqueles elementos curadores, tudo aquilo que propicia o bem-estar das criaturas, e nos atendem, e nos ajudam, para que a gente possa se equilibrar, a gente possa se sentir melhor, possa receber ali os fluidos, as energias necessárias, a gente possa receber os pensamentos que são precisos para que a gente caminhe com segurança no nosso dia a dia. Então nós recebemos na casa espírita uma assistência incrível. Nosso Pai Celestial aproveita todos os recursos que Ele dispõe para atender as criaturas através das próprias criaturas. E os espíritos encarnados são criaturas de Deus também, como nós somos, né? E eles sabem muito melhor do que nós as nossas necessidades. Então aquele Pai Celestial da parábola, que é o nosso Pai divino, aquele pai, ou aquele homem da fazenda que ele fala lá, da propriedade lá, que é o nosso Pai Celestial, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós trazemos dentro de nós. Muitas vezes somos o filho rebelde, precisando da experiência, da dor, da dificuldade, precisando da experiência dura da vida, para poder amolecer o coração, para entender que a gente precisa amar o próximo, respeitar o próximo, que nós somos iguais uns aos outros, que o filho da vizinha também merece tanto carinho quanto o nosso filho, que o filho do outro não é o filho do outro, mas é o filho de Deus, é nosso irmão também, e que nós somos todos iguais. Nós esquecemos dessa igualdade. Quando Humberto de Campos fala de Maria de Nazaré, um dos seus escritos, ele descreve então Jesus, quando era menino, que pegava os seres, as criaturas necessitadas, e levava para a casa da sua mãe, do seu pai, para receberem ajuda lá. Estranhos, eles não sabiam quem eram. Diz ele que uma vez ele levou 2 indivíduos criminosos lá para a casa dele e tratava eles como se fossem irmãos dele. Irmãos dele. 2 fugitivos. Olha só. Como que a gente olha para essas criaturas que a gente chama de criminosas, né? Com tanta discriminação, a gente tem por eles assim aversão, a gente quer distância, e Jesus acolhia, porque são filhos de Deus, porque eram irmãos dele também, como nós somos. Não tinha essa visão diferente de um para outro. Quando o Chico faz aquela prece e pede por alguém especial, e a Manuel fala assim, por que você está pedindo especial para ela, né? Pedido especial. E os outros necessitados? E os outros que têm dores? Também não merecem? Mas a gente acha que o nosso familiar merece mais, que o nosso parente ou o nosso amigo merece mais. Mas toda a humanidade deve ser tratada de maneira igual. A gente às vezes esquece da lei de igualdade. A gente esquece que nós somos todos iguais. Fomos criados
simples e ignorantes, como diz lá no Livro dos Espíritos, mas todos caminhamos para o mesmo fim, para o mesmo objetivo, no mesmo lugar, que é Deus. Só que alguns já caminharam mais, sofreram mais, trabalharam mais, suaram mais, compreenderam que para se chegar a Deus é preciso ter determinados comportamentos. Porque hoje os Espíritos nos falam que o que eles esperam de nós não é simplesmente que nós coloquemos os joelhos no chão para fazermos preces repetitórias, mas que a gente mostre a nossa atenção, a nossa convicção, o nosso amor, o nosso respeito a Deus através dos nossos atos de bondade. Isso que faz a mudança, isso é que faz a diferença para nós. Nós entendemos que nós estamos aqui para servir. Servir com Cristo não é servir de qualquer maneira, é servir corretamente, é servir com carinho, com respeito, é compreender a dor do outro e auxiliar para minimizar, sem questionar se ele merece ou não. Quem somos nós para dizer quem merece ser assistido ou não? Quem merece ser ajudado ou não? Quem merece ser absolvido ou condenado? Não julgueis, para não serdes julgados. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. As palavras de Jesus. Claro que todos nós sabemos disso, mas às vezes a gente esquece, né? É uma como que amnésia, é um problema, né? E a gente às vezes esquece desses ensinamentos do Cristo. E de repente a gente está falando mal de alguém, está julgando, está atirando pedra. E os espíritos inferiores ficam felizes, né, conosco. Naturalmente aplaudem, né? Sorriem, têm gozo com isso, porque a gente está espalhando a maledicência. Nós estamos atrasando o progresso próprio e dos outros. Mas nós precisamos atentar para as nossas responsabilidades de espíritos imortais, a fim de que nós saiamos daqui melhores do que chegamos. Para que a gente não saia daqui lastimando alguma coisa, murmurando contra algo ou alguém, reclamando da dor ou da doença ou das situações agressas que nós enfrentamos, mas agradecidos a Deus por tudo o que Ele nos dá. Como disse Paulo, em tudo dai graça. É difícil, né? A gente dar graça, a gente agradecer a doença, agradecer a pobreza, agradecer as dificuldades, os problemas. A gente quer ter só facilidades. Nós queremos ter a melhor comida, a melhor casa, o melhor carro. Tudo bem, não é que seja proibido, claro que não. A gente sabe disso, né? Nós podemos desejar isso, né? Até ter tudo isso, claro. Mas na falta, na impossibilidade, ou quando a gente não consegue, quando essas coisas não vêm para nós, é porque nós estamos passando pelas experiências que nos são necessárias ao aprendizado que precisamos. É preciso, às vezes, passar pela pobreza para entender a dificuldade do pobre. É preciso passar pela miséria para entender o que é que o miserável passa, o que é que ele sente. Porque, às vezes, nós somos insensíveis. A gente vê o miserável, a gente vê o necessitado, mas a gente não faz ideia das dores dele. A gente não faz ideia das dificuldades que eles enfrentam. E muita gente até corta a volta, como se diz, né? Ou olha com desprezo, com desdém, ou com raiva, né? Nossa,
Ah lá, pedindo, ó que horror. Nossa, não dá sossego pra gente. Você para num semáforo, você passa num lugar, aí tem aquelas criaturas que estão pedindo. Mas diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso irmão falava sobre as cestas básicas, o verdadeiro necessitado nem sempre sai à rua. A maioria das vezes não sai à rua para pedir, porque tem vergonha. Porque tem vergonha de pedir. Nós precisamos encontrá-los, às vezes, nas suas casas. Visitá-los. É lá que eles estão. Dona Ana Jaci conta, para a gente entender o que é a espiritualidade, como funcionam esses mecanismos, né, de auxílio, de amparo, do mundo espiritual para nós. Ela foi numa casa que havia uma senhora cuidando de uma criança que estava tuberculosa. Ela falou assim, era uma casa humilde, pobre. Eu nunca vi um lugar tão pobre como aquele. E aquela mãe ali cuidando daquela criança, embaixo do mesmo teto, aquela criança tuberculosa. E eu não entendi, falei, como que pode? E ela não vai ficar doente cuidando dessa criança? Aí então ela viu quanta luz havia naquele ambiente. Era um ambiente iluminadíssimo espiritualmente. O amor daquela mãe e o cuidado do mundo espiritual com eles era tão grande que ela não adquiria a doença. Ela estava imunizada, estava protegida. Então era o carinho, o amor dela por aquele filho. A dedicação, a devoção. Quantas criaturas têm missões aqui na Terra, junto a um coração, às vezes apenas. Reencarna para cuidar de um ser e passa a vida inteira cuidando daquelas criaturas, daquela criatura. Tem os missionários que cuidam de muitas criaturas, né? Mas tem aqueles que são seres missionários também, que vêm para cuidar de uma só. E a gente olha aquelas pessoas pobres e, no entanto, a gente não imagina que ali tem um espírito elevado, numa missão, numa tarefa de assistência ímpar. Então Jesus, o Divino Amigo, nos convida ao trabalho no bem, que é a única maneira que nós temos de realmente galgarmos os planos maiores da vida. É trabalhando no bem. Os Espíritos Amigos nos falam quantas encarnações ainda serão precisas para que a gente entenda Jesus, para que a gente entenda que a gente precisa servir com Jesus. Quantas encarnações ainda não serão precisas? Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado.
Bom, nós gostaríamos de agradecer ao nosso companheiro, nosso muito obrigado, e estamos retomando aí as atividades com muita dificuldade ainda, com muitas expectativas, mas estamos com certeza no caminho certo. A espiritualidade vai estar sempre nos ajudando e nos amparando. Nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento e assim que terminar a prece a gente convida os passistas, né? O passe é coletivo, mas a gente sabe que tem a mesma, vale tanto quanto o passe individual. Então vamos pedir para que apague a luz. Eu vou tirar a máscara porque senão fica tá com a cara rachada, né? Vamos então, neste momento, que todos nós possamos serenar o nosso coração, ficarmos um pouco em paz com nós mesmos e vamos refletir tudo aquilo que o nosso companheiro nos disse aqui nesta noite, para que nós possamos, na certeza, Senhor, de que os ensinamentos foram muito válidos e que todos nós que estamos aqui nesta noite viemos buscar o entendimento, viemos buscar ajuda e muitas vezes vamos retornar aos nossos lares na certeza, Senhor, de que não nos desamparou. E temos certeza também que estará sempre nos ajudando, nos fortalecendo, nos enchendo o nosso coração de esperança e de muita fé. Pois acreditamos e temos certeza, Senhor, de que estará sempre conosco, que não nos abandonará de maneira alguma, especialmente nesse momento em que estamos vivendo um período muito atípico, em que todos nós estamos ansiosos e com muita expectativa, mas temos certeza, amado Mestre Jesus, que estará cuidando juntamente com os Espíritos amigos, cuidando de todos nós, agradecendo sempre por tudo aquilo que recebemos. E pedimos aqui, Senhor, que possa permanecer sempre com todos nós, nos ajudando, nos auxiliando, especialmente nos momentos mais difíceis, e nos dando, acima de tudo, muita fé e muita esperança. Obrigado, bondoso Pai, obrigado, amado Mestre Jesus, e que possa então permanecer com todos nós, hoje, agora e sempre, e que assim seja. A gente convida então os passistas, né? E que permanecemos aí todos para recebermos o nosso passe.